Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então o segundo vídeo do livro Feminismo, Perversão e Subversão da Ana Carolina Campagnolo, da editora Vide Editorial. Quem está fazendo esses vídeos, você já sabe, é a Bruna lá do Intervalo Literário. Então nós fizemos o primeiro vídeo onde ela explicou o primeiro capítulo desse livro e agora ela vai explicar para você o segundo capítulo. Alguns avisos interessantes. Bem, tivemos algumas feministas aí, né, que ficaram contrariadas com o primeiro vídeo, ok? Olha só, nem tudo que está aqui dentro eu e a Bruna concordamos. Na verdade, nós estamos expondo a obra, ok? De qualquer forma, acontece que as feministas têm uma certa maneira de fazer a sua discordância, né? Que é xingando, que é atacando a pessoa e não atacando a ideia. Você vai ver aí nos comentários do primeiro vídeo que tivemos alguns ataques e as pessoas nunca falam o que está errado. Elas só falam o seguinte: olha, você precisa ler mais, isso não é um movimento feminista, não é bem assim, mas elas nunca falam realmente o que está errado, onde é que a Ana, no caso aqui, a Ana Campagnolo, errou no seu livro, o que elas não concordam de forma racional. Elas não estão acostumadas a isso, né? O que elas fazem é simplesmente xingar, falar que está tudo errado e que nós deveríamos ler mais, quando na maioria das vezes, ao encontrar uma feminista, você começa a falar de algumas autoras feministas, elas não fazem ideia, elas nunca leram. Elas só sabem aquelas palavras de ordens que foram inculcadas dentro da cabeça delas. Então é o seguinte, se você é feminista e ainda continua aqui no canal, você é bem-vindo a uma discussão racional. Se você quiser pegar e apontar onde é que está o erro, por que você não concorda com algum argumento da Ana Campagnolo, você é bem-vinda. Agora, se o seu método é simplesmente xingar e tentar desmerecer tanto o meu canal como a Bruna, você vai receber a resposta na mesma altura, tá bom? Muito bem, então vamos lá para o segundo vídeo. Ana Campagnolo, segundo capítulo do Feminismo, Perversão e Subversão. É com você, Bruna. Olá, esse é o segundo vídeo a respeito do livro Feminismo, Perversão e Subversão da Ana Carolina Campagnolo. E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te indico que você veja o primeiro para você seguir a sequência, porque hoje eu vou falar do segundo capítulo. No primeiro capítulo, a Ana falou do protofeminismo. No segundo capítulo, a Ana vai continuar naquela estrutura de nos dizer o que a feminista fala e depois ficar contrapondo com argumentos contrários, dados históricos, e a gente vai percebendo que é uma característica do feminismo, um pouco de cinismo e manipulação de dados e tudo mais. E ela vai amarrar o segundo capítulo com o primeiro de uma forma muito tranquila, né? A Ana escreve muito bem. Ela diz: as bandeiras levantadas por Mary Wollstonecraft no final do século XVIII voltaram com mais força nos séculos XIX e XX, principalmente porque alguns direitos concedidos às mulheres na Revolução Francesa foram rapidamente revogados com o início do Império Napoleônico. Começava a primeira onda feminista, marcada pelo ano de 1848. E ela vai nos contar o que aconteceu nesse ano que vai marcar o início da primeira onda feminista. Uma das coisas que essas mulheres estavam reclamando era que elas não tinham direito à propriedade depois que elas eram casadas, porque esse direito passava para o homem. Então o homem tinha que cuidar de todas as obrigações da família e era detentor das propriedades. Só que isso é verdade, realmente é uma coisa muito estranha, né? A mulher casada não poder ter a sua individualidade com o que herdou dos pais ou que ela conquistou quando solteira. Só que as feministas não falam é que não só o dinheiro era propriedade dos homens, como a lei obrigava que toda mulher tivesse um suporte de alguém, ou do filho, ou de um parente próximo, ou do marido. E os homens eram totalmente obrigados a cuidar da família, não tinha como o homem não cuidar disso, era obrigatório. Fora que ele também herdava as dívidas das mulheres. Então, se uma mulher tinha uma dívida, o homem era responsável por essa dívida. E acostumava até mulheres se casarem para poder se livrar dessas dívidas. Na página 79 ela diz: sustentar e se responsabilizar pela mulher e pela família
não era exatamente uma moleza ou uma grande aventura. Era uma obrigação social e legal que recaía somente sobre os homens. Francis Bacon chegou a escrever recomendando aos homens que permanecessem solteiros, porque o casamento era uma responsabilidade grande demais e trazia muitos impedimentos a uma vida de sucesso. Outra reivindicação das mulheres era da sua inserção no mercado de trabalho. E essa reivindicação de entrar no mercado de trabalho não era uma reivindicação para sustentar a família, claro que não, elas queriam ter o direito de trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro. E isso aconteceu, só que não aconteceu por causa de protestos políticos, né, encaminhadas com os peitos de fora na rua. Isso aconteceu por causa de calamidade, guerra, pobreza e, sinceramente, as mulheres pobres sempre trabalharam. Na verdade, o conforto que essas mulheres estavam querendo abrir mão, que é o conforto da casa, é exatamente o conforto que as mulheres mais pobres desejavam. Elas não queriam trabalhar, elas queriam ter o conforto das burguesas. Na página 81, a Ana vai dizer: seja como for, as mulheres foram inseridas no mundo do trabalho fabril por condições sociais e econômicas, não por uma reivindicação política. Dizer que as mulheres entraram para o mundo do trabalho graças ao feminismo é ser desonesto. Elas começaram a trabalhar por causa de guerras, crises ou calamidades sociais. E as feministas ficaram simplesmente assistindo a história acontecer. Em 1848, que é o ano que marca o início da primeira onda feminista, né, como elas classificam, aconteceu uma reunião numa igreja em Seneca Falls. Algumas mulheres se reuniram e elas chamaram essas várias pessoas para poder se reunirem para falar sobre o direito das mulheres. E uma igreja abriu as portas para essa reunião. E aí a reunião aconteceu, foram propostas algumas mudanças sociais e políticas, e quando terminou, quando o documento final ficou pronto, revelou-se, né, o seu caráter anticristão. O documento exigia direito ao voto, educação, trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, maternidade voluntária. O que você acha que isso é? Reformas na saúde e na vestimenta. Olha bem um trecho desse documento. O homem permite à mulher na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada. Olha só, o feminismo entrando na estrutura da igreja, afirmando autoridade apostólica para sua exclusão do ministério. Ora, quem afirma autoridade apostólica para a exclusão da mulher no ministério é a Bíblia, é o apóstolo Paulo, né? Não é o homem. E com algumas exceções de qualquer participação pública nas questões da igreja. A mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos. A mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das escrituras estabeleceram para ela, e que é hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente. Uma das mulheres que organizaram essa reunião nessa igreja em Seneca Falls, a Staton, Elizabeth Staton, ela tinha 7 filhos. Ela se divorciou, abandonou a família e criou uma coisinha chamada, 10 anos depois, The Woman's Bible, a Bíblia da Mulher. Resumindo a questão do voto, a Ana vai defender que é um privilégio mulheres votarem. E se não é um privilégio, é um direito cedido pelos homens, porque o direito de votar foi conquistado em guerra pelos americanos, pelos homens que foram à guerra. E aí eles são obrigados a servir no exército e votam. As mulheres votam, mas não são obrigadas a servir no exército. E outra coisa interessante é que essa questão do voto não era uma pauta que aquelas pessoas que estavam nessa reuniãozinha em 1848 queriam. Não era toda mulher que queria votar, tinha algumas mulheres que não tinham nenhuma vontade de votar. Ou seja, as feministas dizem que representam as mulheres, só que elas representam uma agenda, porque nem todas as mulheres queriam votar. Um outro aspecto do trabalho da mulher fora de casa é o econômico. Stuart Mill, que era um
pensador liberal. Ele dizia que as consequências da participação da mulher no orçamento da casa não era desejável, porque a introdução de novos postos de trabalho para as mulheres iria diminuir a renda da família, porque na lei de oferta e demanda, uma grande oferta de trabalhadores diminuiria o valor do salário. Fora a questão econômica, o autor Michael Noer, eu não sei, disse também que não é desejável que os dois, marido e mulher, saiam de casa para poder trabalhar, já que o casamento vai se tornar um fardo, porque não vai ser prioridade para ninguém. Principalmente se o casal tem filhos, e aí o casamento passa a ser um empecilho para a carreira e os filhos são um fardo, como a gente vê, é um problema que você deve entregar para as creches cuidarem. E com essa agonia da jornada dupla, porque na verdade a jornada dupla ela é uma agonia, ela não é nenhum progresso, né? Os dois acabam tendo jornada dupla. Ela acaba facilitando e promovendo grandes taxas de divórcio, por conta de os dois estarem muito ocupados para pensar no casamento. Até o final do capítulo, a Ana vai acorrentando assuntos e mais assuntos que a gente não consegue largar o livro. E ela se faz perguntas e responde, e eu não vou também dar tudo de graça para vocês aqui, mas as perguntas são interessantíssimas. Por exemplo, o que é o trabalho? Privilégio ou necessidade? Qual é a real situação da mulher em relação ao trabalho? Exploração ou proteção? Qual é a importância da diferenciação de mulher e homem para o sucesso da família? Hoje é muito natural para nós pensarmos, nós mulheres, sejamos jovens, casadas ou solteiras, pensar que o que importa é que a mulher tenha uma carreira. E o serviço de cuidar de filhos, cuidar da casa, é como se fosse uma obrigação que a gente quer se livrar. Mas pensa bem, a família precisa dos dois trabalhos, da renda que vem do mercado e da organização familiar. Então uma mulher que fica em casa, que mantém a casa organizada, que mantém as roupas limpas, a comida saudável, que cuida das contas ou ajuda as crianças no colégio e cuida da educação dos seus filhos, é uma mulher que simplesmente está dando suporte para que o marido traga para dentro de casa o recurso necessário. E o marido tem que sair de casa, tolerar um patrão, tolerar cliente, chove ou faz sol, o homem precisa sair e a mulher está no conforto de casa. Então você pensa bem, é uma dupla que funciona bem, não é? Se existem dois trabalhos relevantes para que uma família exista, por que qualquer um desses trabalhos vão ser renegados ou rebaixados? Não faz muito sentido. Uma feminista chamada Alexandra Kollontai, ela viveu na Rússia em 1917 e ela descreve a dupla jornada da mulher. Olha o que ela vai falar. Hoje em dia, desde as primeiras horas da manhã até soar a sirene da fábrica, a mulher trabalhadora corre apressada para chegar ao seu trabalho. À noite, de novo, ao soar a sirene, volta correndo à casa para preparar a sopa e cuidar dos afazeres domésticos indispensáveis. Na manhã seguinte, depois de breves horas de sono, começa novamente para a mulher a sua pesada carga. Não pode, portanto, nos surpreender o fato de que, devido a essas condições de vida, se desfaçam os laços familiares e a família se dissolva a cada dia a mais. Pouco a pouco vai desaparecendo tudo aquilo que convertia a família em um todo sólido, tudo aquilo que constituía suas bases de apoio à família cada vez menos necessária aos seus próprios membros. Ela tá certa, ela é uma feminista que reconhece que a dupla jornada, e essa dupla jornada é dos dois. Venhamos e convenhamos, se a mulher está em casa, ela tem uma jornada. Se o homem está trabalhando, ele tem uma jornada. E no final do dia, os dois já cumpriram o seu trabalho. Se os dois saem de casa, os dois têm dupla jornada, ou se o homem for muito cafajeste, a mulher tem uma jornada tripla, porque ela tem que fazer a parte dela, a parte do marido e ainda cuidar das crianças. Se você entende que isso não dá certo, só que para resolver esse problema, em vez das feministas pensarem em voltar, em retornar a família para o seu molde melhor, mais orgânico, elas querem fazer o quê? Creches em horário integral, ou seja, os filhos vão ser educados pelo Estado. E a Kollontai ainda vai dizer que o serviço doméstico
quando a sociedade socialista estivesse totalmente organizada, seria também terceirizado, ou seja, haveria mulheres que cuidariam de serviços domésticos e a mulher que serve ao Estado não precisaria mais servir ao seu marido e à sua própria casa. Ou seja, na verdade a libertação da mulher é que ela fique livre da família e sirva ao Estado. Veja bem o que a Kollontai fala. Já não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Instalará por toda parte casas de maternidade. Organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Gente, dá para entender a sociedade hoje? Consegue ver que nossa sociedade, que se diz capitalista, é uma sociedade que luta por creche e para desmantelar as famílias? Eu sei que tem coisas que são inevitáveis, eu sei que as pessoas precisam trabalhar, mas nada foge de uma ideologia, de uma ideia que alguém teve e conseguiu moldar a nossa sociedade. Veja bem, hoje as mães não estão mais cuidando das crianças, né? Existe creche. E aí? Outra pessoa vai educar o seu filho. O meu filho. Na Rússia, essas pautas foram todas implementadas, né? Divórcio fácil, contracepção, aborto, mas o quê? Separação econômica do marido. Quais foram as consequências dessas pautas todas juntas? Muita criminalidade juvenil, os maridos estavam abandonando as esposas com muita facilidade, crianças perambulavam pelas ruas. E uma coisa interessante é que o Estado dizia para os jovens que estavam na faculdade que eles segurassem um pouco a sua libido, que eles praticassem a abstinência, porque o Estado ainda não tinha condições de cuidar de todas as crianças que sairiam desses relacionamentos livres entre eles. Então veja bem, um Estado socialista que adotou as pautas feministas estava aconselhando a abstinência. Muito evangélico isso. Em um subtítulo do livro que a Ana chama de Casa Privada versus Casa Pública, ela vai contar um trecho de uma entrevista com uma atriz, Katharine Hepburn, uma atriz norte-americana. Ela nunca se casou, foi indicada ao Oscar, ela era uma estrela. E aí perguntaram para ela por que ela optou de não ter uma família e um lar. E ela respondeu o seguinte: olha, não sou idiota o bastante para acreditar que conseguiria lidar com tal situação. Se a sua cabeça estiver concentrada em outra coisa, você é inútil. Se alguém precisa de você, precisa de você. E é por isso que eu acho que uma mulher precisa escolher. Lembro-me de tomar a decisão, nunca vou casar e ter filhos. Quero ser uma estrela e não quero meu marido e filhos como minhas vítimas. Chesterton vai explicar que o homem e a mulher funcionam de formas diferentes. Só que isso é uma coisa que as feministas tentam o tempo todo recusar, não é mesmo? E ele vai dizer que o homem foi feito para o trabalho específico e a mulher feito para o trabalho universal. E isso faz com que eles sejam perfeitos para determinados cenários. Então ele vai dizer que não adianta ficar tirando as mulheres de dentro de casa e dizer para todas elas que elas vão ser bem-sucedidas como os homens são. Até porque nem os homens são todos bem-sucedidos no mercado de trabalho. Na página 132 ele diz: se você tirar 100 donas de casa, rainhas do lar, e jogá-las no mercado de trabalho, elas não serão 100 donas de fábricas, nem 100 rainhas da Inglaterra. A maioria das mulheres trabalhará algumas décadas aguardando ansiosamente uma aposentadoria insuficiente para poder finalmente voltar para casa de onde foi convencida a sair. Você sai de casa para ganhar um dinheiro que é pouco, para ter uma aposentadoria que é menor, para voltar para casa. Por que não ficou em casa e deixou o homem trabalhar? A superioridade da mulher no seu próprio ambiente, por causa de suas peculiaridades, foi tão menosprezada pelas feministas
que ela convenceu um eito de mulheres, nos convence até hoje, porque qualquer mulher precisa lutar na sua mente contra esse discursinho de que a mulher precisa ter uma carreira, a mulher precisa ter uma carreira, a mulher precisa ter uma carreira. E aí a gente saiu do nosso conforto, nós saímos do nosso lugar, nós saímos do nosso ambiente de sucesso para poder sermos rebaixadas a passadoras de mercadoria em caixas, ou então atender pessoas em lojas, ser professoras de um mundo de crianças que não são as nossas e ensinar a mesma coisa todos os dias. Sendo que a gente pode ser tudo para o nosso próprio filho, para o nosso marido. Nós saímos de um lugar de dignidade para um trabalho massivo e nem sempre que é o que a gente quer, até porque grande parte da população trabalha naquilo que não quer. Eu ouvi a Ana falando isso hoje. E a gente acaba, na verdade, almejando o mundo do homem. E aí fica muito parecido com uma coisinha chamada idolatria. Como se a mulher, de fato, se jogasse aos pés dos homens e dissesse: faça-nos a sua imagem e semelhança. Tanto naquilo que vocês conquistam, quanto nas bobices que vocês fazem. Ele tem toda a razão. O feminismo é uma forma de adoração que a mulher presta ao homem. Essa frase é minha, não sei se está certa, mas fica parecendo que a mulher está sempre querendo ser um homem. O feminismo, no caso, acaba rebaixando a mulher e não a valorizando. E eu vou terminar esse vídeo lendo um trechinho do Chesterton que está bem no final do capítulo. De todas as concepções modernas geradas pela simples riqueza, a pior é esta: a concepção da domesticidade como algo estúpido e submisso. Dentro do lar, dizem, fazem decoro insípido e submisso. Fora dele, aventura e variedade, eis a opinião do homem rico. A verdade é que para os moderadamente pobres, a casa é o único lugar para a liberdade. Para o homem comum e trabalhador, o lar não é um lugar tranquilo em um mundo de aventura, mas um lugar selvagem num mundo de regras e tarefas estabelecidas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E amanhã a gente vai falar sobre o terceiro capítulo, que vai introduzir o assunto da revolução sexual. Se inscreva no canal do Rafa, se inscreva também no meu canal lá no Intervalo Literário, curte esse vídeo e deixe aí sua opinião sobre esse assunto. Um abraço!